passei e tal, segundo período, já não sei mais nada do primeiro. Vai saber pouco, tá? Não quer dizer que quando você for reestudar novamente, você caraca, eu nunca vi isso na vida, é muito diferente. Beleza? Vamos lá, gente. Núcleo. Óbvio que eu vou me restringir aos eucariotos. Célula procarioto, bacteriano, tem núcleo, tá? E a origem do núcleo eu vou falar também um pouquinho, apesar de eu ter comentado com vocês lá no iníciozinho, quando eu diferenciei célula procarioto e eucarioto, tá? Bem, como eu gosto sempre de colocar uma figura no início dos meus primeiros slides, tá? Normalmente você tem corantes na microscopia que coram bastante o núcleo. Isso é muito bom. Por quê? Porque normalmente as células têm um núcleo só. Por exemplo, células musculares, esqueléticas, né? Nossos músculos que são contráteis voluntariamente, não, por exemplo, o coração, o músculo liso, as células se fundem. Então, uma célula tem vários núcleos, beleza? Uma hemácia não tem núcleo na sua forma madura, mas a maioria das células tem um núcleo só. Então, a gente colocando alguns corantes, e normalmente os corantes têm uma tonalidade azul e vermelha, pode se botar de qualquer cor, fazer uma obra de arte ali, mas normalmente são azuis ou vermelhos os corantes majoritariamente usados no laboratório, tá? E aí você consegue identificar, por exemplo, 3 células. Por exemplo, se não tivesse aqueles núcleos ali, né, marcados, aquela segunda, terceira célula ali mais para cima, você poderia até falar que eram 2 células, mas você não vê a divisão da membrana entre elas. Aí você fala, pô, será que isso aqui é uma célula só? Ainda é uma célula? Será que você está se dividindo? E qual a diferença desse núcleo aqui para esse núcleo aqui, por exemplo? São 3 células, uma da outra. Parece que não está dividindo. Você acha que está acontecendo o quê? Está acontecendo uma mitose ali. A membrana do núcleo, que é também de fosfolipídios, ela está se desfazendo. Você está vendo aqui que está mais denso. Significa o quê? Aqui você vê pontinhos azuis mais escuros, uns mais claros, tal. Aqui também meio espalhado. Significa que o DNA está espalhado. É só não estar se dividindo. Mas quando começa a se dividir, esse DNA ele fica muito apertado e forma os cromossomos. Então ali está na forma de cromossomos. Aqui está na forma, vou falar daqui a pouco para vocês, de cromatina. Tá? Então essa célula aqui está se dividindo. Ó. Parte dos cromossomos está vindo para cá, outra parte para cá, daqui a pouco a célula se divide ao meio. Tá? Então é bom a gente marcar os núcleos para a gente identificar as individualidades da célula. Tá? Vou passar aqui para vocês. Bem, então uma pergunta básica que está lá no slide que eu mandei ontem e tal. Vocês acham que o núcleo é estático ou dinâmico? Ou sempre estático ou sempre dinâmico? Por exemplo, a célula que não está se dividindo, aquelas duas que eu mostrei anteriormente, aquele núcleo está estático e a outra que está se dividindo está dinâmico? Ou isso depende? O que vocês podem raciocinar comigo? Acho que ele está sempre... Olha aqui assim nessa imagem, ó, um monte de cromossomo aqui, está se formando, se dividindo, outros, as células não estão se dividindo, tá? Não está em forma de cromossomo, não está ainda. Tem a fase S e fase B, se eu não me engano. Aí está sempre movimentando. Gente, nunca, mas nunca, se a célula está morrendo ou vai morrer, nunca um núcleo é estático. Nunca. É o cérebro da célula. É igual tu falar, não, quando eu estou dormindo, meu cérebro está parado. Cara, óbvio que não. Ele tem que estar controlando toda a sua respiração, todo o seu metabolismo, teu batimento cardíaco, tá? Tem que estar toda hora recebendo oxigênio e glicose, mesmo você dormindo em coma. Mesmo em coma, tá? Se você estiver vivo. Então, o núcleo da célula é como se fosse o nosso cérebro. Tá? Ele está ali regulando, quem regula o metabolismo da célula em si, lá no início, é o núcleo. Como? Produzindo, sintetizando proteínas, ou regulando os genes. Vocês vão ver extensivamente em biologia molecular como é que funciona. Tá? Bem, então formas de núcleos diferentes, como eu já falei, ó, uma célula muscular esquelética, ela tem vários núcleos na periferia, tá? Aonde o núcleo está na célula vai depender também do seu metabolismo.
E o que mantém o núcleo no canto, no meio das células, etc., são os citoesqueletos. Lembra que eu falei isso? Os filamentos intermediários, eles colocam as organelas certinho naqueles locais específicos e tal. E essas células aqui, ó, musculares, elas têm muitas mitocôndrias e muitas fibras que elas estão contraídas. Então isso ocupa muita parte do citoplasma. Então os núcleos eles ficam meio perto da membrana, não que eles não estejam funcionando. Tá? Normalmente os núcleos são redondinhos, ovalados. Tá? Por exemplo, aqui o protozoário ele tem dois núcleos, um maiorzão chamado macro e o outro pequenininho chamado micronúcleo, mas são coisas muito específicas de eucariotos. Tá? Os protozoários também são parecidos. Então, por exemplo, aqui um neutrófilo, que é um glóbulo branco de defesa imunológica da gente, parece que você tem mais de um núcleo ali, mas ele é trilobado. Tá? Ele tem um lóbulo, aí forma assim um outro pequenininho, depois vem um outro. Se pegar esse núcleo e esticar ele, fica redondinho. Mas todas as células dessas células, exatamente, você tem um núcleo, só que ele tem forma diferente. Então, quando você olhar isso um dia, se alguém for trabalhar em análises clínicas, sei lá, por exemplo, e for dar uma olhada, ou parte da vida trabalhar nisso, for dar uma olhada numa amostra de sangue, tiver uma coisa inflamatória, você vai ver muitas dessas células aqui. Você vai corar o núcleo e ver, caramba, olha só, um monte de célula imune ali. Ok? São formas de núcleo diferentes. E o núcleo já é bem antigo em relação à descoberta. Ele tem aí uns 200 e poucos anos, tal, daqui a pouco está fazendo até uns 300 anos, quando descobriram o núcleo, mais ou menos na época que descobriram, desenvolveram a microscopia óptica, tá? E conseguiram ver os núcleos das células. Tá? Beleza. Se nós sabemos que dos procariotos evoluíram os eucariotos, qual é a vantagem? A grande diferença é o núcleo. Beleza, pô, mas será que uma bactéria tem Golgi, retículos, também não. Então, as bactérias são aorganelares, ou seja, sem organelas, inclusive o núcleo. Tá? E os eucariotos têm um monte de organelas, inclusive o núcleo. Qual é a vantagem do núcleo dos eucariotos frente aos procariotos? Qual é a vantagem de ter núcleo? E isso fez com que a diversidade dos eucariotos aumentasse muito. Proteção do material genético também, tá? Essa, na verdade, tem duas grandes vantagens, tá? Bem, isso que você acabou de falar aqui no último escrito, tá? Nós temos aqui o núcleo, o material genético, o DNA, e aí regulações dos genes. Simplesmente falando para vocês, do DNA vem o RNA, do RNA você tem as proteínas, beleza? Normalmente, tá? Mas a grande vantagem, além de ser proteção, é você separar dois grandes processos dos genes. Novamente, isso a gente vê também em capítulos de livros de biologia do ensino médio, vocês vão ver extensivamente depois da faculdade, tá? Que é a transcrição e tradução. Resumindo, para quem não lembra muito, transcrição é você sintetizar o RNA a partir do DNA, isso acontece no núcleo. E tradução é os ribossomos leem o RNA e sintetizam uma proteína. Isso aqui acontece no citoplasma ou na membrana do retículo rugoso. Beleza? Então, esse processamento, essa separação e o processamento do RNA, você tirar pedaços que não vão ser essenciais para produzir a proteína e proteção do DNA, são as duas grandes vantagens. Sem esse núcleo aqui, a transcrição e a tradução ocorrem do citoplasma todo dessa bactéria, por exemplo, e não é tão regulado, óbvio, mas qualquer errozinho pode acontecer algum problema para essa célula, esse procarioto. É como, eu falo ali como se fosse uma linha de montagem de uma fábrica. Tá? Vocês estudaram aí no vestibular de história, vocês têm aquela parte do Fordismo, né, que foi separada das linhas de montagem, não é mais um indivíduo só naquela industrialização lá da Inglaterra que produz todo o produto, um pessoal especializado faz uma coisa, depois o outro. É mais eficiente sendo assim, não é?
você consegue ter um controle de qualidade naquela empresa sendo assim. E se você separar as funções núcleo, o que funciona nele, citoplasma, retículo, Golgi, esse controle de qualidade da célula fica muito mais eficiente. Certo? Bem, quando eu falei em retículo, eu citei isso. Eu falei que eu ia falar melhor na aula de núcleo. Tá? Vamos dar uma olhada nas membranas das principais partes da célula ou organelas. Então nós temos aqui a membrana plasmática, isso daqui é o citoplasma. Tá? Nós temos aqui as membranas do complexo de Golgi e as vesículazinhas brotando dele ou chegando nele a partir do retículo. Seja um retículo liso ou rugoso. Tá? Beleza. E aqui, esse amarelo aqui mais escuro é a membrana do núcleo. E essa parte aqui amarela clara é como se fosse a parte fluida do núcleo. Tá? Beleza. O que eu vou falar daqui a pouco nisso aqui, que é chamado nucleol. Se você perceber, ó, aqui é uma bicamada lipídica. Tem essa parte aqui de dentro e a parte de fora. Tá? Então, ela vem, essa parte de fora da membrana plasmática, da membrana do núcleo, ela é contínua do retículo. Essas ligaçõezinhas que você tem aqui em abóbora, aqui que já está cortado, né, mostra que essas membranas são interligadas. Por quê? Existem proteínas sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso que tem que ir para dentro do núcleo, através dos poros, para ajudar na transcrição. Beleza, então olha só, o que ela falou está certo, tá? Mas tem também uma etapa anterior a essa. Ela falou que as proteínas que são feitas no retículo, aquilo que a gente viu a semana passada, tá? Elas têm um contato direto com o núcleo, então elas voltam para o núcleo, são proteínas do núcleo. Beleza. Mas essa continuidade na membrana é importante por quê? Porque os RNAs que saem do núcleo já estão pertinho dos ribossomos, né, do retículo rugoso, correto? Então, essa eficiência em produção é rápida. Imagina um núcleo aqui e o retículo lá no canto da sala. O contato, como ela falou, da volta, que é o retículo produz proteínas e volta para mim núcleo, ia ser mais demorado. E eu, sintetizando um RNA, esse RNA tem que sair, andar a célula toda, chegar lá no retículo, ele produz a proteína volta para o núcleo. É mais demorado. Tá? Então, vou falar para vocês que a origem, uma teoria da origem da membrana nuclear é através de pequenas membranas do retículo. Tá? Então, essa comunicação de proteínas que voltam para o núcleo e RNAs que saem daqui e já estão sendo sintetizados aqui na membrana do retículo, é importante essa proximidade. Professor, essa proteína não teria que ir para o complexo de Golgi primeiro, não? Algumas vão, nem todas. Tá? Nem todas. Eu acho que você pode repetir essa parte que você falou que o núcleo pode se formar a partir do... Vou mostrar isso agora. Então, é como se o retículo... Pode ter sido. Fala. É como se o retículo tivesse sido feito primeiro que o núcleo. Sim. Essa é uma teoria. Ela não é muito validada porque não se sabe direito a origem. Para você validar isso, você tem que saber uma origem da anterior. Ou seja, você tem que saber de onde se originou o retículo. Aí sim você fala, então do retículo originou o núcleo. Tá? Há uma teoria na apostila que eu mandei para vocês, acho que no DCL também tem uns parágrafos falando sobre isso. Mas você vai encontrar mais teorias, porque se sabe como se formou a anterior, que a origem do núcleo vem da membrana plasmática. Então, olha só, presta atenção, como é que é aqui a evolução, segundo algumas teorias. Então, você tem aqui uma célula procariótica, não tem organela nenhuma, você tem a membrana plasmática normal, fosfolipídio, só, tá? De repente, essa membrana plasmática, como se eu enfiasse o dedo aqui por dentro dela assim, ó, ela começou a imaginar, tá? Ó. Vem aqui esse contorno, vem aqui, dá a volta, uma partezinha começou a invaginar. Começou a sofrer uma invaginação de quadrinhos, tá? Beleza. Com isso, ó,
material genético que estava aqui disperso começou a ficar aprisionado naquela partezinha, mas ainda tem espaços aqui, ó, espaços onde esse material genético pode sair. Tá? Beleza, e essa invaginação originou, segundo essa teoria, ó, originou parte do retículo, algumas partes mais aqui para fora do retículo, e algumas membraninhas, por exemplo, essa aqui, essa, se soltaram parcialmente, começaram a se fundir e formaram um núcleo. Aqui não está desenhado, tá? Mas algumas dessas membranas continuaram, né, com o contato com o retículo e se manteve até hoje. Então dizem, né, que essas membranas vieram de um retículo que não era ainda retículo, mas que mais ou menos o núcleo e o retículo se formaram meio em conjunto, meio ao mesmo tempo. Hã? Do núcleo? Tem fosfolipídio. Muito mais açúcar. Membrana é fosfolipídio, dentre outras coisas. Tá? Do material genético. Ele estava disperso e começou a ficar meio aprisionado dentro entre membranas. Tá? Tem um espaço entre a membrana e o núcleo, dentro da membrana do núcleo? Um espaço... Não tem esse espaço. Não, existe, mas não é igual ao mitocôndrio. Você tem uma membrana interna e externa, você também, tá? Vou falar. Você não tem um espaço fluido aqui onde funciona coisas metabólicas. Tá? Vou mostrar para vocês. Bem, a gente vai começar a ver agora todas as partes do núcleo. Todo mundo carimbou aqui um ok? Depois quem não colocou, vem aqui na frente. Bem, eu dividi mais ou menos, né, não está uma divisão 100%, no sentido que todas essas partes são individuais, da organização geral do núcleo. Tá? Então nós temos o famoso, que não está ficando mais famoso assim, nucleoplasma, é como se fosse o citoplasma do núcleo. Nucleoplasma. Tá? Nós temos a nossa material genético, que a gente chama de cromatina, que é DNA mais proteína, ou cromossomos. Qual a diferença entre cromatina e cromossomo? Um é mais condensado que o outro. Também, esse é um grande fator, tá? Mas eu vou mostrar, acho que daqui uns poucos slides, qual a grande diferença entre eles. Vocês vão encontrar alguns livros, não os mais novos, tá? Mas vocês vão encontrar em internet, artigos, né? Algumas apostilas ou livros até de ensino médico que falam um pouco sobre isso, que é a carioteca, né? É um envoltório nuclear, que nada mais é do que essa membrana que eu tenho falado. Tá? Nós temos um retículo nucleoplasmático, que é uma coisa que não é antiga, é nova, não é nova de ontem, é nova de uns poucos anos, mas não se sabe muitas das funções dele, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente tem descrito hoje na literatura. Tá? Bem, eu coloquei não só pedaços ou partes, mas principais moléculas. Então a lâmina nuclear, né, faz parte essencial do núcleo. O que é uma lâmina nuclear? É um microfilamento, é o intermediário, no caso. Intermediário, beleza. Nós temos o nucleolo, que é essa parte aqui mais densa. Não pense que é um núcleo dentro do núcleo. Esse nucleolo não tem membrana, não é uma organela. Vou mostrar o que ele é. Tá? Então nós temos os complexos do poro. Na verdade são esses poros aqui, como eu já tinha falado, e ela também citou antes, né, que é onde permite a passagem entre moléculas para dentro e para fora. Toda organela tem que importar e exportar proteínas e moléculas. Tá? Beleza. Vamos falar de um slide só sobre o que é um nucleoplasma. Nada mais do que um fluido onde você tem principalmente o DNA, e esse fluido, essa solução, obviamente, é hidrofílica, tem muita água e íons. Tá? Você tem ali ATP, para quê? Para ajudar no metabolismo do núcleo, sintetizar RNA, você precisa de ATP, replicar o DNA, você precisa de energia, tá? E esse ATP é produzido do mitocôndria. Já viu 2 aulas atrás, uma aula atrás, tá? Óbvio, DNA, RNA, ácido nucleico, todos os nucleotídeos A, T, C, G e
U, né, que são feitos estão ali para sintetizar essas moléculas, tá? Enzimas, estonas, vários fatores que ajudam na transcrição, vocês vão ver muito essa aula de biohormônio, beleza? Então nada mais é do que o fluido de todas as moléculas existentes no núcleo. Bem, cromatina, como a gente falou, e né, ela falou também a diferença entre cromatina e cromossomo. Os cromossomos é a mesma coisa que cromatina, é a mesma molécula, só são estados diferentes. Pensa no seguinte: cromossomo é quando todo o DNA está muito compactado, é como se você pegasse uma linha de pipa, sei lá, ou de tecido, linha de tecido, né? E enrolar naquele carretel assim apertadão. Só existe cromossomo, estado cromossomo, quando as células estão se dividindo. Mitose, meiose, só. Quando a célula não está se dividindo, esse cromossomo fica mais espaçado, como se pegasse essa linha e desenrolasse um pouco. Então fica no estado de cromatina. Beleza? Cromatina e cromossomo nada mais é do que o DNA mais proteína. Cromossomo quando está muito compactado e cromatina quando está menos compactado. Tá? Mas sempre o DNA é compactado. Menos ou mais, mas sempre é. E ele é compactado por esses 5 tipos de estonas. São 8, né? 2 de cada dessas aqui, a 2, a 2, a 3, a 4. E essa amarelinha de fora é H1. São 5 tipos de estonas que formam ali como se fosse o carretel. Sabe aquele carretel que você, sei lá, uma latinha de alguma coisa que você pega a linha e enrola? Se não fosse aquele carretel, é difícil você começar, normalmente você enrola no dedo alguma coisa, não é? Então, isso permite que o DNA vem aqui e dê 2 voltas e meia, mais ou menos, uma estona, vem, dá 2 voltas e meia, vem, dá 2 voltas e meia. Por que é importante essa compactação? A célula é minúscula. O núcleo é mais minúsculo ainda das células. Depende da célula. Normalmente nossas células são quase do mesmo tamanho. Tirando o neurônio, que é compridão, mas parte do corpo celular do núcleo é muito parecido. Os nossos núcleos têm tamanhos muito parecidos. E o nosso DNA é gigantesco. Se eu pegar, está escrito ali, o DNA de uma célula minha, tirar a membrana, for lá no núcleo, pegar os 46 cromossomos que eu tenho, tá? Juntar um a um assim, ó, dá a minha altura, 1,80 m. Só o DNA. Beleza? Acho que eu já comentei isso aqui quando eu falei de DNA lá no início da nossa disciplina. Então, para esses 1,80 m caber dentro do núcleo da célula, essas estonas estão ali para empacotar o DNA. Beleza? Certo? E a cromatina, novamente, tem 2 espaços, tem 2 subestados de compactação, chamado eucromatina ou heterocromatina. Bem, quando vocês estiverem no 4º ou 5º período, a professora nova aqui chamada Teresa está dando uma matéria que só fala disso, dentre outras pequenas coisas de genes, tá? Epigenética, cromatina, coisas totalmente novas. É uma matéria optativa, tá? Se não me engano, acho que é terça-feira pela manhã. Seria bom vocês fazerem. Talvez vocês vão esquecer, mas já fica um pouquinho na ideia, tá? Então, olha só a diferença entre isso aqui. Esse vermelhinho aqui é o DNA, que ele vem, dá 2 voltas numa estona, 2 voltas na outra, 2 voltas e vai, tá? Se esse pedaço aqui se sobrepor um entre o outro assim, fica mais compactado, fica mais enrolado, tá? Então, isso aqui é um estado de heterocromatina. Olha aqui também, ó, um DNA azul vindo, vem, aqui está totalmente embolado. As estonas ficam uma em cima da outra. E esse estado aqui do DNA, cromatina, é eucromatina. Dá para perceber que, ó, no núcleo, que é essa membrana aqui, você vê o citoplasma, esses espaços mais escuros, mais densos, é a heterocromatina, ó, H. E esses estados aqui mais cinzazinhos, clarinhos, são a eucromatina.
heterocromatina aqui totalmente denso, sim, e esses pontinhos cinzas assim mais clarinhos são a eukromatina. Por que o nosso DNA, quando a célula não está se dividindo, cromatina, ele tem esses dois estados? Alguém sabe dizer? Por que isso é importante no metabolismo do DNA? Fala. A heterocromatina não faz parte do metabolismo? Faz, todos fazem. Não tem como não fazer, pode fazer menos. Quando eu falo metabolismo do DNA, nada mais é do que a transcrição, a síntese de RNA. Em qual desses dois estados vocês acham, por exemplo, aqui tem um gene, aqui tem um gene, aqui tem um gene, aqui tem um gene, todo o espaço entre histonas você tem praticamente genes. Em qual desses dois estados você acha que a célula está sintetizando genes? A partir dos genes localizados na eukromatina ou na heterocromatina? Eukromatina. Cara, está mais acessível vir as enzimas para sintetizar o RNA na eukromatina, está mais aberto. Aquele espaço entre as histonas, vem enzimas, sentam ali e começam a ajudar a sintetizar. Naquele estado onde está heterocromático, mais denso, cara, você chega uma enzima ou proteína acessória, entrar aqui no meio é mais difícil. Então aqui você tem uma ativação dos genes. Genes são normalmente sintetizados, não todos, tá? E aqui normalmente você tem uma inativação dos genes. Pouquíssimos genes são sintetizados a partir desse estado. Beleza? Certo? Vamos lá. Bem, vamos falar uma das coisas principais da aula de hoje, do núcleo. É a membrana do envoltório nuclear, chamada antigamente cariota. Então, similar às mitocôndrias, similar aos cloroplastos, elas têm 4 camadas de lipídios, 2 bicamadas. É como se fosse uma membrana interna e uma membrana externa, uma bicamada, outra bicamada. Só que, como ele perguntou, o espaço aqui no meio não é metabolicamente ativo. As membranas são muito próximas uma na outra. Diferente da mitocôndria, que você tem ali enzimas, você tem vários H+, ali, que ajudam a síntese de ATP, etc. Você não tem um espaço intermembranas, igual você tem na mitocôndria e cloroplasto, tá? Mas você tem aqui, né, 2 bicamadas, tá? Essa camada externa, tá? Deixa eu mostrar para vocês, está vendo essa partezinha azul da membrana do núcleo? Esse contorno de dentro aqui, ó, onde está o meu dedo, é uma bicamada. E esse contorno aqui de fora é uma bicamada. Não é essa uma mono. É uma bicamada aqui e uma bicamada aqui. E a bicamada externa, ela é contínua à do retículo endoplasmático. Só externa, interna não. Beleza? Vou voltar a falar de membrana quando eu começar a falar dos poros, que são esses grandes espaços que tem aqui, feitos de proteínas. Por quê? Porque é fosfolipídio. Então, tem proteínas ali para fazer o transporte, como se fosse ativo e passivo, que a gente vai ver. Tá? Bem, e o retículo nucleoplasmático, que história é essa? Há pouco tempo atrás, começaram a ver também por microscopia que partes da membrana do núcleo também invaginavam. O núcleo está lá e parte da membrana começava a invaginar. Então eles viam, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, eles viam que parte da membrana começava a invaginar e aqui dentro formava, por exemplo, pequenas vesículas. Tá? Pequenas vesículas. Então, olha só, numa microscopia de fluorescência, você vê ali partes de pequenas vesículas meio esticadas assim, que tem a origem da membrana do núcleo. Depois a membrana se refazia. Todos os núcleos começaram a ver isso, tá? O que você tem de mais importante ali? Principalmente armazenamento de líquido.
Lembra do retículo endoplasmático liso? Que duas grandes funções dele, tá? É síntese de lipídios e armazenamento de íons, principalmente cálcio, mas armazena também íons, tá? E viram que começaram a pesquisar, retiraram essas pequenas, né, membranas aqui de dentro, tal, vesículas, e começaram a ver que elas eram ricas em cálcio também. Tem magnésio, mas principalmente cálcio. E a gente sabe, né, em biologia celular, que cálcio é um dos principais cofatores de enzima. Enzimas motoras. Sim, enzimas motoras, mas também praticamente um monte. A gente fala os sais minerais, as vitaminas também não são cofatores de enzimas, que a gente viu lá, coenzimas, quando estudava lá a biologia e tal. Então, os íons também são, e aonde você tem muita enzima trabalhando é no núcleo. Então, você armazenar íons ali é importante para a função dessas enzimas. Ok? O núcleo não precisa ficar importando de alguma maneira, com o transporte ativo ou passivo, íons do citoplasma, só está armazenado ali dentro. Tá? Beleza. Voltando ao nosso citoesqueleto que nunca nos deixa, tá? Nós temos as laminas, tá? Ou as lâminas nucleares. Está meio bagunçado aqui, mas olha só, por exemplo, uma bicamada e outra bicamada no núcleo. Essa bicamada externa, ó, ela é contínua à membrana do retículo. Dá para ver até aqui alguns poucos ribossomos. O núcleo tem todos esses complexos de poros. Tá? É complexo porque é formado por várias proteínas. Isso é complexo. Tá? Nós temos aqui em azul o nosso DNA. E esse vermelhinho aqui é o nosso filamento intermediário, a lamina. Tá? Normalmente, ou frequentemente, ou majoritariamente, você vê a lamina por dentro da bicamada interna da membrana do núcleo. Você não vê ela espalhada aqui igual o DNA do núcleo. Você não vê ela no retículo nucleoplasmático. Ela recobre por baixo, né, a membrana do núcleo. Para quê? O que o filamento intermediário faz, principalmente? Proteção do material genético para não sair. Não é proteger, mas o filamento intermediário ele é o mais firme, né? Não tem instabilidade igual a actina e os nucleotúbulos. Então, por isso, ele permite que o núcleo fique na sua forma exata, correta, estável. Tá? Mas, de todos os filamentos intermediários, os dois mais famosos é a queratina, que a gente viu junções celulares e tal, e a lamina, são os dois mais famosos. Mas, dentre os dois, o mais instável, apesar de eles serem estáveis em relação ao nucleotúbulo e a actina, é a lamina. Por quê? Porque quando essa célula está se dividindo, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, né? Essa lamina ela tem que se desfazer toda, para a membrana do núcleo se desfazer. Não existe divisão celular sem o núcleo não se desfazer. Vou falar enquanto falar em divisão, tá? O que eu falo sobre isso? Bem, a gente tem três tipos em eucariotos de laminas, três tipos de proteínas. Que é a lamina A, B e C. E normalmente elas fazem dímeros, igual a alfa-prolina e beta-prolina. Tá? Ou a alfa-actina, beta-actina, então ela faz dímero. O mais comum é um AC, entre a lamina A e a lamina C. Beleza? O que ela faz mais? Ó, lembra que eu falei aqui, ó, vamos voltar, que essa parte mais densa aqui é a heterocromatina, e se você perceber, tirando essa célula aqui, mas ela também tá legal. Normalmente as heterocromatinas estão mais, ó, essa aqui denso aqui, escuro, é perto da membrana do núcleo. A heterocromatina está mais localizada dentro da célula, mas normalmente está mais localizada por baixo da membrana do núcleo. Ela não está espalhada aqui, igual por exemplo a eucromatina. Essa parte aqui, essa parte ali, está mais presa por dentro da membrana do núcleo. E quem prende essa heterocromatina é a lamina. Tá?
Então, a ectocromatina, a lamina, essa parte vermelha aqui nesse desenho bagunçado, tá? Então, ó, é um sítio para ancorar a cromatina. Beleza? Vou mostrar alguns problemas que dá quando você tem algumas alterações genéticas em relação a isso. Bem, isso é mais uma parte bioquímica, esse contexto, mas você fosforilar, que vocês vão ver nas ciências básicas de todos os cursos de saúde, significa você pegar e botar fosfato numa molhada. Um PI, fosfato não P, PO4 menos. Pegar enzimas que pegam esse fosfato e colocam em proteínas, açúcares e lipídios, né? Isso é uma modificação que você faz. E, normalmente aquela proteína, quando recebe fosfato, ou ela é inativa ou ativa. Acontece alguma coisa com ela, tá? Então, quando essa lamina está aqui em verdezinho claro, ela recebe fosfatos, ela se desfaz todinha. Quando ela se desfaz, essa membrana, mesmo sendo uma dupla bicamada, essa membrana do núcleo, ela se desfaz todinha. E os cromossomos, agora, em forma de cromossomos, estão livres para ser divididos um para cada célula. Depois que os cromossomos são divididos, esses fosfatos vão saindo da lamina. Enzimas fazem isso. E as laminas começam a voltar a se refazer. Né? Depois que elas começam a se refazer, esse verdinho claro aqui, ó, o núcleo começa a voltar, os pequenos pedaços que tinham dele, das duas células agora divididas, começa a voltar a se refazer. Tá? Então, a importância da lamina, mesmo sendo um filamento intermediário, ter uma instabilidade. Porque senão a membrana do núcleo não se desfaz, os cromossomos não ficam livres e você não tem divisão celular. Como que é regulado isso? Você botando o fosfato da lamina, ela se desfaz. Você tira o fosfato da lamina, ela se refaz. E a membrana nuclear vai no bonde, vai na onda dela. Tá? Beleza? Bem, tem pessoas, é um problema sério, tá? Que tem mutações na lamina. É uma proteína, é um gene, então pode ter alterações genéticas. E a gente chama esses problemas de laminopatias. Já viram alguns? Obviamente é mais difícil de ver pessoalmente, tal, você que trabalha muito específico no hospital, mas na internet aparecem essas criancinhas que quase não tem cabelo e dá uma aparência de crianças, mesmo sendo pequenininhas, fica um bebê. Mas dá a impressão que são crianças que têm uma aparência mais velha, mais idosa, talvez. Teve uma menina que se popularizou na internet por conta disso, acho que era Adele o nome dela. Eu lembro de um caso dele, só não vou lembrar se é realmente esse nome, mas ela tinha aparência de acho que estava no YouTube, né, uma coisa assim. Então, olha só que pequeno detalhe que faz uma grande diferença, né? Vamos tentar ver aqui. Deixa eu ver aqui. Qual é a diferença entre esse quadrante A? É um anticorpo verde que está marcando as laminas. Só a lamina, por isso você vê tudo redondinho, tá? E aí meio circular. Entre o A e o C. Além, mas olha só, o B, o A e o B que está falando aqui nessa legenda são laminas de núcleos normais. Então você vê laminas aqui no B aqui, ó, que também são um pouco elípticas. Não. Vocês estão vendo, meu Deus, vai ficar meio. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma coisa um pouquinho mais torta. Tipo, ela faz uma barriguinha assim, algumas delas. Só essa alteração no núcleo está lá. A lamina está lá, o DNA está lá, a célula está lá, tudo está lá. Mas só uma alteração naquilo ali causa essa doença. Não, não é desnaturado. Ou seja, qual é a ideia? Aqui, ó, essa sílaba aqui que eu não vou arriscar falar uma pronúncia errada. Mas enfim, o
envelhecimento é acelerado, não é só uma aparência, o envelhecimento altera os tecidos e órgãos também, tá? Como é uma doença dominante, então ela é comum, cara, as recessivas lá na genética são um pouco mais, menos comum. Então, ó, uma alteração desse gene só da lamina A, né? São gêmeos, A com B, B com C, A com C, então só alteração numa unidade causa uma instabilidade na membrana do núcleo, mas não é que o núcleo vai se desfazer todo. Acabei de falar algumas partes do DNA, chamado heterocromatina. Aqui está a membrana, a lamina, a membrana aqui em cima, a heterocromatina se liga na lamina, causando estabilidade do núcleo e daqueles genes que estão ali. Como você tem alteração em uma das laminas, perde uma parte dessa heterocromatina que fica mais densa ali em volta. E você tem uma desregulação genética. Por prol disso, você tem um fenótipo drástico desse. Só por uma mutação, um cantinho de um aminoácido, de uma lamina lá dentro do núcleo. O núcleo está lá, mas por perder um contato com a parte do DNA, não é toda a parte, pequeno contato, um DNA específico, uma parte específica, causa isso. Beleza? E esse fenótipo nuclear também, parece que o osso do nariz está mais curto. São fenótipos, ou seja, o desenvolvimento das células ele é alterado. Se você tem uma instabilidade ali, isso pode ser decorrente de uma deficiência na divisão celular, que não é esse caso, divide. Tá ali a criança com todos os membros, está menor, eu sei, mas é principalmente em alguns genes. Todas as células têm isso, todas as células têm lamina. Ah não, é só célula neuronal, músculo tá não, todas as células têm lamina, então vai ser do geralzão, sistêmico, tá? Professor, fala. Essa síndrome também pode ser referenciada como progénia? Sim, é ela mesma, tá? Progéria é você ter um envelhecimento acelerado, tá? É uma das progérias, você tem diferentes tipos de progéria. E você também tem uma progéria que é a lipodistrofia, como está escrito ali naquela capa daquela revista, né? Quantos anos tem aquela menina? 13 anos. E vocês se acharam, não, estou ficando velho. 13 anos. O que acontece? Ela tem um desenvolvimento até normal, tá? Um pouco mais leve do que a outra. Mas ela tem um defeito nas duas laminas, tá? Um outro tipo de mutação, não é a mesma. Essa lamina A, ela interage com várias proteínas que ajudam na síntese de RNA. E uma dessas proteínas que sintetiza RNA, alguns RNA de células gordurosas ou adiposas, né? Leva a uma diferenciação errada e essa pessoa, olha só como está aqui, ó, essa pessoa tem um excesso de adipócitos na parte final do tronco, é azul aqui, ó, ou seja, mais células gordurosas. E mais células gordurosas não é porque a pessoa vai ficar obesa, isso torna a pele mais flácida, isso é normal, pessoas que são mais obesas são mais flácidas, tá? E começa a ficar com certa estria, vamos falar que é celulite, tal, desse tipo. Isso dá uma aparência realmente de pessoas mais idosas. Você vê aqui, né, às vezes pé de galinha ou rugas em si, tá? Então você tem aqui uma concentração maior no rosto, né, pescoço, parte aqui do tronco de cima, uma concentração no seu tronco abdômen, quase nenhuma, né, concentração exagerada em membros, por exemplo. A gente fala que isso, brincando, é daquele filme do Brad Pitt, do Benjamin Button, que nasceu velhinho e morreu bebê, entendeu? Foi ao contrário. Então, nasceu, não que ela com 63 anos ela vai estar igual um bebê, igual que é um filme, que já viu esse filme. Tá? Mas ela vai continuar para sempre com essa aparência, mas a sua aparência fisiologicamente ela não tem nada, só não pode
tem que regular a alimentação, não pode ficar comendo excesso de gordura, etc. Senão tudo aqui fica exacerbado. Eu falei de dois tipos de problemas de laminopatias, tá? E só para mostrar a vocês, eu tirei isso aqui simplesmente uma pesquisa simples no Google, tá? Acho que foi até do Wikipedia. Você tem vários tipos de síndromes, tá? Pequenininhos, vocês não vão ler e tal, mas é só para mostrar a diversidade. Tem mais aqui que eu cortei. E os tipos de mutações, ó, lamina AC, na B, na AC, um receptor, no B e tal, vários tipos de sintomas, muitos deles são progenias, neuropatias, cardiopatias, tá? Relacionado a problemas na instabilidade genética por mutações na lamina. Ok? Isso não é fácil não. Bem, ali um desenho esquemático das duas bicamadas do núcleo. Tá? Então você tem aqui a camada interna, a bicamada externa. Isso aqui mais escurinho é a lamina. E apesar de não ser significativo metabolicamente esse espaço entre as membranas, existe um espaço, elas não estão coladas. E o que mantém, além da lamina, tá? Não é só a lamina que está aqui que mantém essas membranas firmes, estáveis. Existem proteínas, tá? Integrais dessas membranas, tá? Que ajudam na maior estabilidade dessas duas bicamadas envolvendo todo esse núcleo, tá? E a gente chama isso de complexo link. São proteínas específicas. Dá para perceber que significa o quê? Né? Que essas proteínas são feitas de duas subunidades. As proteínas SAM e as proteínas CASH. Vamos lá. A primeira, essas proteínas CASH, elas só estão, essa é a abobrazinha, só estão, né, na membrana externa. E as proteínas, esses domínios, né, a parte da proteína chamada SAM, são vários tipos diferentes, tá, o azul, verde, vermelho, são proteínas maiores que ultrapassam a membrana interna e chegam dentro do nucleoplasma e interagem com a lamina. Tá? E essa lamina aqui, junto com essa proteína, permite maior estabilidade dessas membranas. Lembra, gente, de todas as organelas, se eu fosse apostar que teria que ter mais estabilidade, eu não. Mais do que retículo, mais do que Golgi, mais do que mitocôndria. Por quê? Cara, porque aqui tem um material genético. Não pode correr estabilidade nenhuma. Tu vê um pouquinho da estabilidade aqui de um pedaço da lamina, você tem uma laminopatia. Então tem que ter estabilidade. Quem permite isso é 90% a lamina. Tá? E para essas membranas aqui não acontecer nenhuma questões extras anormais com ela, você tem essas proteínas. Então, ó, essa domínio SAM aqui, verde, vermelho, interage com as proteínas que estão lá, né, na membrana externa, que são as CASH. Beleza? Ela link por causa que ela faz a junção entre o a junção, são essa azul, verde e vermelha, elas fazem a interação entre essas duas bicamadas. Tá? E é mais ou menos assim, ó. O desenho parece confuso, mas eu vou explicar para vocês. Ó. Então, uma bicamada aqui e uma bicamada aqui. Complexo do poro, né? Nós temos a cromatina e esse rostinho aqui e tal é a lamina. Então dá para perceber o que, ó, que você tem esse complexo aqui que é o SAM, que é o vermelho, passando pela membrana interna. E esse complexo aqui que agora é desenhado maior, que é o CASH, passando pela membrana externa. Olha só como o núcleo é estável. Essas proteínas interligam o citoesqueleto dentro do núcleo com citoesqueletos fora do núcleo. Quais os citoesqueletos fora do núcleo? Filamentos intermediários, queratina, microtúbulos, actina. O núcleo é estável porque tem proteínas que interligam
citoesqueletos do lado de fora do citoplasma, tá? Com o citoesqueleto lá de dentro. Então, é estável, dinâmico, metabolismo, mas estável em relação ao organelo. Ok? Não é um núcleo que fica solto, parado, né, assim, sozinho lá no citoplasma, sem orientação nenhuma. Ok? Beleza. Vamos a uma parte que confunde muitos os alunos. Quando eu falo em nucleolo, já falei agora há poucos minutos atrás, não é uma organela dentro da outra. O nucleolo não é formado por lipídios, tá? É só uma região densa. A heterocromatina não é uma região densa? A gente viu lá escurinho, tá em volta. É a mesma coisa, tá? De que é feito esse nucleolo? Proteínas, DNA e RNA. Por isso que ele é denso. Ainda tem RNA ali no meio. Fica mais denso do que, por exemplo, uma heterocromatina. Tá? Dá para perceber aqui, olha só que legal. Tem aqui a membrana do núcleo, esse contorno maior aqui. E você tem aqui tipo desenhado um cromossoma, outro cromossoma, outro. Partes de todos os cromossomas, são separados, né, os cromossomos, não são juntos, colados, não. Parte dos cromossomas ficam lá, DNA ficam lá no nucleolo. Isso torna, se eu pegasse isso aqui, cortasse, retirasse, separasse, olha só, eu tenho o nucleolo com partes do DNA de cada cromossomo, todos os nossos 46 cromossomos, de 3 do pai e de 3 da mãe. Beleza? Funções desse carinha lá dentro, né, do núcleo, principalmente síntese de ribossomos. Sabe os ribossomos que a gente viu lá no retículo, no plasmático mucoso, né, que tem solubilidade, revisão para a prova, vem o RNA, sintetiza um pequeno peptídeo, sinal, aí vem a SRP, se liga, aí vem o ribossomo todo para a membrana do retículo, começa a sintetizar para dentro do retículo a proteína. Aquele ribossomo é uma proteína. Então, esse RNA sai, o RNA que vai fazer